Fala pessoal, Ayrton aqui mais uma vez, ou Ahab, né, como a galera do mais próxima, né, do rolê magístico e esotérico se acostumou a me chamar. Sem mais delongas, hoje eu vou fazer um apanhadão, certo? Ou quem sabe ainda um grande review compilatório daquilo que a gente conhece como grimórios, tá bem? E então eu vou falar aí de alguns dos principais grimórios ao longo da história. Os grimórios, eu não sei se dá pra gente chamar de um gênero literário, né? Eu acredito que sim. Eles são receituários mágicos, né? Ou seja, livros de receita mesmo. E em geral, muito em geral, né, eles apresentam um esqueminha que, ok, com algumas variações aqui e acolá, né, meio que se repete. Todo grimório ele traz uma contextualização, né, normalmente introdutória. Quer dizer, ele conta sua própria historinha de origem, né, quase como que a justificativa do livro. A depender do grimório, pode ser que ele tente apregoar alguma cosmovisão, né, um viés doutrinário de, por exemplo, como a magia funciona, o porquê daqueles poderes estarem disponíveis. Mas o cerne da coisa normalmente vai envolver ingredientes, insumos, protocolos, dias e condições celestes mais adequados para uma determinada prática mágica, etc, etc. Grimório, em suma, é uma obra escrita naquele esquema no melhor estilo passo a passo. Quer dizer, você pega isto, isso e aquilo, faz isso, isso e aquilo e tal coisa acontece. É isso que um grimório vende. A assim chamada Era de Ouro Grimoral, ela vai desde a Baixa Idade Média até o início da Era Moderna. Ou seja, a gente está falando aí de um grande recorte, né, que vai desde ali os séculos XII, XIV, mais ou menos, até o século XVIII. Se bem que alguns grimórios ainda apareceram no século XIX, né, mesmo que a título de uma nova versão de algum que já existia antes. E em que pese o fato ainda de que, vá lá, alguns podem até me corrigir, dizendo, mas já existiam grimórios ali na antiguidade, né? Se você considerar os PGM e os PDM, que são os papiros mágicos greco-egípcios, né, no caso dos PGM, e os papiros demóticos, no caso dos PDM. Ou ainda o Testamento de Salomão, né? Seriam então exemplos de grimórios, né? Que teriam seu contexto de origem ali no início da Idade Média, né? Ou seja, Alta Idade Média. Mas tecnicamente não se tratavam ainda de grimórios propriamente ditos, né? Talvez pudéssemos apontar ali que fossem protogrimórios, né? E nesse caso os PGM até mais do que o Testamento de Salomão, por uma série de questões, né, que nem vão caber aqui hoje, porque eu separei muitos desses textos pra gente abordar aqui de forma resumida, né, quer dizer, a título de voo panorâmico sobre alguns dos principais títulos, né, vinculados a esse tipo de produção literária e espiritual no Ocidente. Então a gente vai falar de grimórios na acepção da palavra, né? Grimoire, como representativos de uma subcultura mágica, né? Notadamente marginal e principalmente europeia, tá? Tudo bem que a gente vai falar aqui de um ou outro texto, por exemplo, o Picatrix, que tem uma origem árabe, né? Mas tem um pezinho bastante fincado, né? Fortemente fincado, por exemplo, na cultura helenística. E claro, excluindo receituários alexandrinos, né? Como eu já sugeri, né? Ou ainda textos que tenham um pé ali marcadamente dentro de um contexto gnóstico ou de um cristianismo muito remoto, né, afroasiático, etc. Só um ligeiro apontamento sobre a palavra, tá? Grimoire é um termo tardio, não exatamente tardio, mas ele é aplicado tardiamente, pelo menos quando ele assume esse sentido relacionado à magia, né? Ele é um termo tardio e aplicado retroativamente a partir dos séculos, me corrijam se eu estiver errado, 18, 19, né? Quando ele está relacionado a tudo que fosse texto mágico dos séculos anteriores. É importante salientar isso porque enquanto tudo aquilo que a gente conhece hoje como grimórios, eles estavam nascendo e se proliferando, na verdade esse termo grimório, ele se aplicava a tudo quanto era texto mágico ou não, mas que era escrito em latim. É dessa raiz, por exemplo, que provém a palavra gramática. Só antes da gente começar, eu vou tentar aqui obedecer a uma certa ordem cronológica de surgimento, tá? Claro que nem sempre essa ordem ela vai estar perfeitinha, né? Dificilmente ela vai estar, porque a depender do grimório, por exemplo, a Chave de Salomão, nossa, aí é um subgênero literário, né? Dentro desse grande gênero literário maior, né? Que são os grimórios. Então, aí, no caso como esse, são vários exemplares e datações somente referentes a um único título. E há também, claro, aqueles grimórios cuja origem não se tem muita certeza, né, em termos de ano de origem, né? Então, feita essa ressalva, eu vou tentar seguir aqui algum fio cronológico mais ou menos possível. Então vamos lá, simbora. Vamos começar por
Hygromanteia, né? Ou Tratado Mágico de Salomão, também chamado de Solomonique. É um adjetivo, na verdade. Solomonique, a salomônica. Claro que eu não vou ficar aqui, sei lá, trazendo minúcias de pronúncia do grego, né? Porque o título é grego, né? Hygromanteia. Vou falar como todo mundo fala dentro do rolê magístico, né? Que é higromanteia. Então, para todos os efeitos, eu vou falar assim, meio erradinho, mas é de uso corrente e não fica tão, sei lá, pernóstico, pelo menos da minha parte. Apesar dos manuscritos mais antigos desse grimório serem dos séculos 14, 15, né? O mais antigo é do 14, mas a maioria veio do 15, né? Digo, manuscritos sobreviventes, né? Então a maioria deles veio ali de 1400 e muito. Mas então, apesar desse material sobrevivente ser desses séculos, o Stephen Skinner, né? Autor do seu excelente Techniques of Greco-Egyptian Magic, né? Que eu tô lendo pela segunda vez, então aí o Dr. Skinner, nesse livro, ele acredita que seja muito provável que a higromanteia, ela já tenha surgido, ao menos em parte, no século VII, certo? Quer dizer, começo da Idade Média, pelas mãos de Stefanos de Alexandria. Stefanos, né, que era filósofo, astrólogo, alquimista também, né? Ele deixa Alexandria, que já naquela altura já tinha deixado de ser aquele caldeirão efervescente muito prolífico, né, acerca de magia e paganismo, como a gente conhece. Quer dizer, já estava nas mãos do cristianismo copta, né? Já tinha alguns séculos e estava para cair nas mãos do Islã, né? Que naquele momento ali estava despontando como uma religião emergente, né? E em franca expansão. Mas poucos anos antes disso acontecer, o Stefanos de Alexandria, ele aceita o convite do imperador Heráclios, né, o imperador bizantino, e ele vai se instalar em Constantinopla. Esse imperador Heráclios, ele tinha uma visão super benevolente a respeito de magia, astrologia, assuntos afins, e ele patrocinava esse tipo de conhecimento em seu império. Então ele puxa para lá o Stefanos, né, que havia sido aluno de um certo Olimpiodorus, né, o qual por sua vez fora aluno de Heliodoros. E ora, os capítulos 7 e 30 da Higromanteia derivam conhecimento acerca de astrologia eletiva evidentemente e diretamente de Heliodoros. E ainda tem outro indício, segundo o Dr. Skinner, para que ele esteja fazendo isso que eu acabei de dizer, né? Para que ele esteja vinculando a provável origem da higromanteia a uma época tão anterior àquela a que se acredita ser a sua origem mais aceita, né? É lá em Constantinopla, ou Bizâncio, né? Já debaixo, portanto, da asinha do imperador Heráclios, né? Que o Stefanos ele escreveu um tratado astrológico intitulado Apotelesmatike Pragmateia, que, ora, é o título original da higromanteia. Mas a higromanteia, né, como um documento mais ou menos como se conhece hoje, né, em seu teor integral, a gente só vai ter uma cópia em grego medieval mais ou menos ali da virada dos séculos 14 para o 15, né, como eu já apontei. Com influências italianas, né, sobre o grego, né, porque é um texto provavelmente originado na Itália sob influência bizantina, já que naquela altura Constantinopla já estava caindo nas mãos dos otomanos. E com isso, aí já era a Idade Média inteira que estava indo para o saco, né? E desacortinando assim a Era Moderna. Então, do que trata a higromanteia, né? Para começar, o texto se apresenta como um testemunho do rei Salomão, dirigido ao seu filho Roboão, sobre técnicas mágicas, tá? De evocação de espíritos, a fim de que se possam utilizar os poderes dos mesmos. E é daí, a partir disso, ele instrui a respeito de uma série de feitiços específicos também, né? Além de se debruçar de uma forma aprofundada sobre a astrologia, né? Como a gente acabou de falar, né? Ao citar os professores, né? Do suposto autor mais rastreavelmente antigo, né? Que seria o Stefanos de Alexandria. E nisso, no que trata de astrologia, a higromanteia vai ensinar a construir talismãs, né? Sob auspícios astrológicos, né? Os mais diversos, né? Que sejam ali convenientes, né? A diferentes necessidades e intentos do operador. Além de também ensinar sobre modalidades divinatórias, né? Vai tratar disso também. E um pouco de herbologia, né? Com propósitos medicinais, né? Mas tudo isso sob um verniz, né? Essencialmente mágico, né? Em suas utilizações. Importância da higromanteia. Aliás, daqui por diante, a cada grimório novo que a gente vai tratar aqui nesse vídeo, vamos tentar fazer assim. Vamos pincelar contexto de origem, um conteúdo resumido e a importância daquele grimório. Acho que esse tripé vai ficar legal, né? A cada mini review, né? Chamemos assim. Por que a higromanteia é relevante, né? Para além, claro, da sua suposta antiguidade. Ele é provavelmente a ponte entre o Testamento de Salomão, né? Com todo aquele lore, né? Do rei Salomão como um mestre Pokémon, né? De uma série de demônios e os grimórios europeus, mas também uma ponte entre aquela magia grega alexandrina dos PGM ali dos séculos, entre os séculos 2 a.C. e 5 depois de Cristo, né? E esses mesmos grimórios da Era de Ouro, né?
desse tipo de receituário mágico europeu ali do final da Idade Média e início da Era Moderna. Aliás, essas instruções de Salomão, seu filho Roboão, elas vão se repetir em muitos, mas muitos mesmo outros grimórios da tradição salomônica posterior, né? Principalmente nas diferentes versões da Chave de Salomão, do qual a gente já vai falar aqui, né? Mas o template provavelmente está aqui na Higromanteia. Lembrando, tudo isso é pseudepígrafe, tá? É claro que não foi o rei Salomão quem escreveu esses grimórios, né? E muito menos esse testamento que é atribuído a ele. Os autores, né? /desenvolvedores, /transmissores, né? Desse conteúdo, eles atribuíam o que eles escreviam, ou melhor, o que eles transcreviam, que existe também uma tradição protocolar copista aí. Então, essas atribuições eram dadas a personagens célebres tanto para aumentar a moral do texto, né, como também para se precaver contra a perseguição religiosa. Grimório 2, Picatrix. Gosto muito. Um grimório de origem árabe, tá? O seu título original é Hayat il-Hakim, ao menos na versão mais curta desse título. Esse título completo em árabe ele é super comprido. E isso se traduziria como o caminho dos sábios. Não, desculpa, caminho não. O propósito, a meta dos sábios. E esse termo Picatrix, ele é o título da primeira versão latina, né? Quer dizer, da primeira versão em latim desse grimório, né? Que é derivada de uma anterior em espanhol medieval, datada do ano de 1296, salvo engano, cuja tradução, né? Quer dizer, do árabe para o espanhol, foi uma encomenda do rei Afonso X, né? O rei Afonso o Sábio, né? Do reino de Castela. Então, quer dizer, é por conta dessa datação, né? Que situa o Picatrix ali no século XIII, é que autores como o Aaron Leach, que é um célebre estudioso, né? Da tradição grimórica, né? Tem vários livros lançados com esse tema. Então é por isso que autores como ele gostam de começar a elencar os grimórios a partir do Picatrix, né? Mas a gente acabou de ver que a Higromanteia talvez ela antecipe todo esse rolê em uns 700 anos aí. E sem falar também no muito que pode ter se perdido, né, nessa tradição grimórica, né? Grimórios que a gente nunca nem ouviu falar. Então, quem escreveu o Picatrix, né? Normalmente se atribui a um filósofo e matemático da Andaluzia, um árabe chamado Maslama il-Majirit. Mas isso é muito por conta de uma ilação feita por alguns historiadores árabes, né? Que viveram algumas décadas ou um pequeno punhado de séculos após aqueles anos de 1290. Mas aí tem um problema, é que o período de vida do Majirit, ele é inconsistente com o período que está ali assinalado na introdução do manuscrito original. Outra possibilidade de autoria seria um certo Il-Qurtubi, né? E sendo ele, quer dizer, caso seja ele, né? Isso mais uma vez, isso aqui é interessante, mais uma vez a autoria suposta do Picatrix estaria sendo atribuída a um homem de ciências que teria vivido naquele cenário fervilhante, né? Do reino de Andaluzia, né? Que para mim é um dos contextos culturais mais interessantes da Idade Média, a qual passa longe de ser essa tal era das trevas que muita gente costuma taxar. Agora, por que a palavra, né? Picatrix, né? Tudo isso a gente estava falando no contexto árabe, mas e aí? Essa palavra surge na primeira tradução latina, e aí? Uma teoria é de que um certo Birkatriz, né, que ele é citado no livro 2 de 4, né, o Picatrix no seu conjunto, ele é constituído de 4 livros, né, então no livro 2 aparece esse Birkatriz, né, um nome árabe, e ele teria tido seu nome transliterado, não, transfonetizado, né, dessa maneira só porque parece, né, porque soa parecido. E mais uma vez houve quem ligasse esse Birkatriz, né, com o já citado Al-Majirit, né, mas nada disso é certeza. E isso é só uma das teorias para a origem dessa palavra que dá título à versão latina, dentre outras várias teorias que correm por aí. Mas nada disso vem ao caso não, né, de uma forma mais relevante não. Do que é que trata o Picatrix? Olha, de muita coisa, mas muita coisa mesmo, né? Na verdade, a gente pode até dizer que ele é um grimório meio desorganizadinho, tá? E que quer abraçar o mundo inteiro sem conseguir dar conta. Ou talvez, para ser justo, talvez nem seja o caso de dizer que ele seja muito ambicioso na abrangência de temas diversos tratados ali, não. Mas que talvez a sua condução não seja linear, né? Porque ele fica indo e voltando em temas que são reabordados em partes diferentes da obra, né? Então o papo fica indo pra lá e pra cá no decorrer do Grimório. Apesar disso, ele é um belíssimo referencial sobre questões principalmente astrológicas, né? E diria ainda talismânicas. E tudo isso sob um verniz neoplatônico, tá? É importante salientar isso. É uma obra sustentada em grande parte em filosofia helenística. E a gente sabe, claro, hoje, né, que muito do conhecimento de matriz grega clássica, ele foi preservado durante a Idade Média em prateleiras árabes. Como eu disse, né, o Picatrix ele é dividido em 4 livros, né? No primeiro ele faz aquela boa e velha justificativa do próprio livro, né? Sumariza o livro também, ele define magia e começa a introduzir a astrologia, né? Inclusive tratando das mansões lunares, né? Um dos campos mais interessantes, a meu ver, da magia, né, do ocultismo. E se vocês quiserem, inclusive, que eu faça um vídeo
vídeo só sobre isso. Comenta aqui embaixo, né? Porque já entra na minha pauta e ajuda a movimentar o canal. No livro 2, ele aprofunda a astrologia um pouco mais, né? Volta a tentar delimitar magia em alguma definição, escopo possíveis, né? Ou melhor, ele na verdade, ele delimita modalidades mágicas, né? A saber, magia talismânica, magia planetária, aqui num sentido de planetolatria, né? Vá lá, o termo não é esse, mas seria adoração aos planetas, tipo, como se eles estivessem personificados, né? Mediante conjurações. A gente vai falar disso. E fecha esse tripé com a modalidade de encantamentos também. E nesse ensejo ele começa a rabiscar mais filosoficamente, né, o tópico referente a talismãs. E antes de fechar esse livro 2, né, ele ainda adentra a doutrina dos 4 elementos ali de Empédocles, e que vai influenciar o Agripa e tantos outros, né, na tradição ocidental. O livro 3 ele volta a filosofar sobre o homem na sua relação com o transcendente, né? E aí meio que do Neida, né, ele começa a assumir um tom mais prático. Aí ele começa a descrever a parafernália do mago, descreve hobbies, incensos, metais, ele também delineia cerimônias completas, e a partir daí ele já começa a abordar talismãs de uma forma mais prática. E aí, para fechar, no livro 4, ele traz ainda mais filosofia, né? Inclusive nessa coisa de conjurar personalidades planetárias, né? Que se possa cultuar e adorar, né? Algo que é muito, inclusive, peculiar ao Picatrix, tá? Provavelmente isso aí é advindo de matriz greco-egípcia, né? Quiçá hermética. Digo, hermetismo de primeira hora, né? Aprofunda também a astrologia, né? Na parte de signos. E ele vai tratar ainda de virtudes e preceitos, né? Quase como naquele sentido que é assumido dentro da Umbanda, por exemplo, né? Quer dizer, o que fazer e o que não fazer antes de uma cerimônia, né? Como se comportar ou deixar de se comportar antes dos rituais, etc, né? O que é algo muito debatido em matéria de magia salomônica daqui por diante, né? Que vai estar presente em diversos outros grimórios. E para fechar, ele começa a digredir, né? Não tem outra palavra, o termo é esse mesmo, mas são digressões que vão, cara, variar ali entre assuntos que vão desde herbologia até, ora, veja só, bissexualidade. Mas não se enganem, o Picatrix ele é um excelente manual, tá? Para confecção e consagração de talismãs, né? E aí que ele ficou mais conhecido e segue sendo uma referência até hoje, tá? A sua interface com a perspectiva árabe de magia, né? Também é um traço distintivo, né? Que esse grimório assume. E ele foi muito influente, né? Ele influenciou figuras de grande envergadura na tradição esotérica ocidental, como o Marcílio Fitino, né? Que é o cara que trouxe o corpus hermético para o mundo, né? O Agripa também foi influenciado pelo Picatrix, né? Então, palmas pro Picatrix, né? Apesar das suas brisas. 3. Grimorium Verum. Esse, com certeza, é aquele a que eu, pessoalmente, mais me devotei e tenho me devotado, né, ao longo dos anos em termos de prática sistemática. Não quer dizer que seja o melhor, né? Na verdade, não existe um melhor, né? Um grimório melhor. Mas, certamente, esse aqui foi o que mais me pegou. Enquanto eu vou falando, eu vou deixar passando aqui fotos de rituais e de altares, né, que eu erigi para operações aqui em casa com esse grimório em particular. O Arthur Waite, né? Sim, aquele mesmo, né? O místico britânico, né, do famoso tarô Rider-Waite ou Waite-Smith. Ele sugere que, muito embora o frontispício de uma das versões mais célebres do Verum, né, que é o manuscrito Alibec, diga que o Grimório seja datado de 1517, para ele isso é mentira, né? E aí o Grimório seria mesmo originário do ano do século XVIII, na verdade. Isso é o Waite falando, tá? E o Aaron Leach ainda pegou carona nesse papo. Bom, esses dois não poderiam estar mais esfericamente enganados, né? Porque o Grimório, sim, ele tem sua origem em algum momento ali na virada dos séculos XV para o XVI, tá? Já eu trago mais detalhes sobre isso. Como ainda suas influências são muito mais antigas, né? Quer dizer, chegando até mesmo a constar ali, a apresentar um feitiço dentre vários, né? Onde pode ser identificado ali um framework genuinamente pertencente aos PGM, aos papiros mágicos greco-egípcios, e que guarda semelhanças inclusive com práticas de magia popular ali do Egito, que sobrevivem até os dias de hoje de forma marginal, né? Mas já a gente vai voltar a falar disso. Tá, mas tentando não perder o fio da meada, né? E a gente tá falando aqui do possível ano de origem do Grimorium Verum. Segundo o Jake Stratton Kent, né? O Grimorium Verum nasceu em algum momento entre 1507 e 1629, talvez ali 1670. Motivos para isso. O Grimorium cita a América, com essa palavra, com esse termo, né? E o continente só passou a ser chamado assim a partir de 1507. As viagens de Américo Vespuccio, né, pelo nosso continente se deram alguns anos antes, mas o registro mais antigo escrito de América como sendo América é de 1507. Além disso, entre 1629 e 1634,
fato foi que aconteceu o julgamento por bruxaria, né, do clérigo Urbain Grandier, né? Inclusive ele se deu mal, né? Ele foi queimado vivo. E possivelmente ele era inocente, cara. É porque o cara tinha arrumado uma treta monstro com o resto do clero católico, mas isso é uma outra história que não vem ao caso aqui. Uma das evidências, né, trazidas no processo contra o Grandier é que apresentaram um pacto diabólico, né, que o cara teria assinado, né? Possivelmente foi forjado, e no cabeçalho desse pacto tá lá o sigilo do demônio Silchard. Ora, esse sigilo e essa entidade, né, só aparecem no Grimorium Verum. Pra não dizer que é só no Grimorium Verum, ele também aparece no livro juramentado de Honorius, né, o Grimório do Papa Honório, Liber Iuratus, né, do qual a gente já vai falar também, porque é um grimório muito importante. Então dá pra jogar aí uns 100 aninhos aí, máximo, né, com certa segurança, como sendo um bom palpite para o período de origem do Verum, né. Agora, contextos geográficos, tá? 2. Itália ou França, tá? Os 4 manuscritos sobreviventes são dessas duas origens. O mais antigo é certo que seja um dos italianos. Agora, é porque tem um problema. Tem uma passagem lá referente a sacrifício animal, em que o nome da espécie, ele tá apresentado de uma forma que é redundante para o idioma italiano, né? O que nos leva a supor que talvez aquilo ali seja fruto de uma má tradução a partir de um manuscrito em algum idioma, onde as mesmas duas palavras referentes àquela espécie sacrificada, naquele idioma essas duas palavras não seriam redundantes. Ou seja, isso nos leva de volta à França, nos levando a crer, portanto, que existe possivelmente um manuscrito perdido em francês, que seria o manuscrito, digamos, original do Grimorium Verum. Agora, por que Verum? Ora, isso vem de verdadeiro, a verdadeira chave de Salomão. E aí isso aí também traz problemas, porque corroboraria, não necessariamente problemas, mas corroboraria uma suposta antiguidade maior por parte da chave de Salomão em relação ao Grimorium Verum. Mas por que eu tô situando o Grimorium Verum aqui antes, se eu tô tentando fazer uma escalada cronológica do mais velho pro mais novo? Então, é porque o Verum tem esse DNA notório, né, dos PGM em algumas de suas passagens. E provavelmente ele é mais antigo mesmo, tá? O meu ponto aqui é, a chave de Salomão, mais do que o título de um livro, seria um subgênero literário dentro desse gênero maior que é a prateleira grimórica. Já já a gente vai falar aqui da chave de Salomão, é o nosso próximo grimório a ser abordado. Aqui eu tô só tentando explicar de onde vem o termo Verum, como sendo, expressando essa ideia de legítimo, genuíno, verdadeiro. Bom, é um grimório infernal, tá? Tem capirotagem pesada aqui. E não, eu não pratico sacrifício animal, tá? Até vegetariano eu sou, há mais de década. É que eu acabei de mencionar sacrifício, mas esse texto aqui ele apresenta muitas nuances que não necessariamente vinculam o sucesso mágico à prática desse tipo de oferenda. Mas voltando, os espíritos aqui elencados, tá? Eles se manifestam de uma maneira muito densa, tá? Com uma carga imanentista muito forte. Um componente terroso muito evidente, muito sensível mesmo. Digo, para as coisas da terra, né? Que puxa pro chão. E aqui eu tô falando por experiência própria. E eu disse elencados, né? É porque eles têm nome mesmo, eles têm um crachazinho, eles têm uma posição dentro de um organograma de empresa. Coisa que já não acontece na chave de Salomão, mas a gente chega lá. E no caso das hierarquias do Vero, tudo é em quantidades meio que de base 3. Por exemplo, os 3 seres de maior prestígio são os 3 chefes, né? Que é Lúcifer, Beelzebub e Astaroth. Sob cada um dos quais há pares de novos seres, né? E respondendo a cada par, novas tríades, né? Totalizando 18 demônios. Sendo que ainda há alguns outros mais, né? Em outros lugares, né? Da distribuição hierárquica geral. Então, o Verum tem, assim, uma pequena família, né? De demônios, né? Disponíveis para evocação. Eu queria só voltar momentaneamente aqui para um exemplo do qual eu ainda falava há pouco. Eu acho que vale a pena, a título de ratificar a antiguidade dessa forma de se fazer magia constante nesse grimório. Na parte de feitiços do Verum, existe um em particular intitulado Adivinação pela Palavra de Uriel, certo? E ele é muito similar a um outro feitiço, aí já não é do Verum, mas de um outro grimório muito importante do qual a gente vai falar no próximo vídeo, intitulado Armadel. O feitiço do Armadel, semelhante a esse do Verum, se chama, usa até o mesmo nome de do mesmo anjo, né? Que seria a Operação de Uriel Serafim. Esse feitiço, aliás, esses 2 feitiços, eles são muito similares a uma prática divinatória ainda presente no Egito dos dias de hoje, como eu já falei, que é o Mendel. Claro, de forma marginal, né? Porque o Islã não vê com bons olhos a prática mágica, qualquer prática mágica. Mas essa prática divinatória, o Mendel, tão semelhante a esses feitiços, né? Respectivamente, um do Verum e o outro do Armadel, né? Semelhantes em que? Na forma como a conjuração é feita, na manifestação que se apresenta e tudo. Então, o Mendel, essa prática divinatória, ela vai puxar lá de trás, de mais de 2000 anos atrás, porque ela também aparece sob a forma de uma divinação a partir de água e óleo, tá?
Constantinus PGM. Eu já falei disso aqui antes no canal, tá? Brevemente sobre esse assunto no vídeo sobre oráculos, tá? Eu vou deixar o card aqui em cima, e essa passagem que amarra o Grimorium Verum dos séculos 16 e 17 a magia alexandrina da antiguidade vai estar ali por volta do minuto 9 do vídeo, um pouco depois da metade. Confiram lá que vale a pena. Pra fechar, a importância do Grimorium Verum. Olha, pra gente do Brasil, eu diria que tem muita. Tem trechos do Verum replicados integralmente no Jonas Sulfurino, uma famosa versão espanhola do livro de São Cipriano, que anda de mãos dadas ali com uma outra versão agora portuguesa da Livraria Econômica, a qual circulou amplamente nos terreiros de macumba e de outros cultos de matriz afro-brasileira na região da Pequena África, no Rio de Janeiro. Isso é final do século XIX, começo do século XX. Bem no olho, né, daquele furacão, né, ou daquele caldeirão multicultural de onde brotou a Umbanda, né, mas principalmente a Quimbanda, a ponto de décadas depois, né, o Aloysio Fontinelli arriscar fazer equiparações entre os Exus da Quimbanda e os demônios do Grimorium Verum. Eu tenho um vídeo sobre isso no meu Instagram, mas alguém que pode falar muito melhor do que eu sobre o tema, até porque eu tive contato com esse tema através das pesquisas dele, é o Humberto Maggi, né? Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para essa palestra desse professor brasileiro tão célebre, tão prestigiado, né, e tão prolífico, no exterior, inclusive, né, frequentemente publicado em inglês, ele que produz tanta pesquisa, né, a respeito de magia, né, e especificamente desse tema, quer dizer, a interface entre a magia grimórica europeia e as macumbas brasileiras. Vamos lá, Grimório 4, esse todo mundo conhece ou já ouviu falar pelo menos, né? A Chave de Salomão. Olha, existem muitas versões da Clavícula Salomonis, né? Em latim, grego, hebraico. Só um heads up. Apesar do personagem título, né? Salomão, um rei Salomão, rei dos hebreus. Muito provavelmente as versões em hebraico desse Grimório, elas são versões tardias, tá? São traduções tardias ou cópias, às vezes até, em alguns casos, distorções tardias de versões anteriores, escritas em latim ou italiano. A origem da Chave de Salomão é séculos 14 ou 15, tá? Ou vá lá, forçando a barra, talvez século 12, mas antes disso não deve ser, não. E como eu disse, há muitas versões. O Joseph Peterson, né? Se você não conhece, procure conhecer, né? Esse emérito pesquisador do assunto, né? Quer dizer, velharias mágicas. Ele tem um site, cara, feinho que dá dó. Mas eu até gosto do layout, né? Porque ele me lembra aquelas homepages antigas, né? Que a gente fazia no GeoCities, né? Isso aí é pra quem tem mais de 30 anos, né? Quiçá 40. Começo da internet, tá? Mas esse site não se deixa levar do Peterson, não se deixa levar pela aparência, não. Ele é excelente, tá? O título é Twilight Grotto, né? E o endereço é esotericarchives.com. Então, o site, né? O Twilight Grotto, Esoteric Archives, ele é riquíssimo, cara, em conteúdo e muito bem organizado, tá? Ele traz ali reproduções integrais dos manuscritos, tá? Tudo devidamente contextualizado, introdutoriamente ali, de punho próprio pelo autor, né? O Peterson. Todas as versões da Chave de Salomão estão ali para pesquisa, né? E não só a Chave de Salomão, né? Na verdade, é um farto repositório de tudo que você puder imaginar acerca de manuscritos que deram origem a grimórios e outros documentos mágicos. O lugar mais adequado para comparar as diferentes versões da chave é lá. Aqui nas minhas mãos tem uma versão muito popular, talvez a mais popular para os dias de hoje, que é a versão do Samuel MacGregor Mathers. Já citei o cara no vídeo anterior, o card está aqui em cima. Inclusive, eu gosto muito dessa versão porque tem as notas de rodapé em que o Joseph Peterson está comentando e fazendo essa comparação com outros manuscritos referentes a esse grimório. Agora, o legal desse trabalho do Mathers é que aqui na verdade ele acaba sendo um exemplar condensador, né, dos principais e mais frequentes elementos do grimório, né, de modo que aqui você consegue identificar uma estrutura que é constituída de uma introdução e 2 livros. A intro, aquela coisa, né, que a gente já viu na Higromanteia, que provavelmente foi inaugurado em termos de formato ali naquele grimório, né? Que desde então vem sendo replicado em diversos grimórios posteriores, Chave de Salomão inclusa. Que é, Salomão endereça a obra ao seu filho Roboão, explica pra ele que tem espíritos assim assado, que se você chegar junto deles, você consegue acessar os poderes dos mesmos e através de protocolos descritos no próprio livro, se você utilizá-los corretamente, empregá-los direitinho, você obtém, enfim, o efeito mágico pretendido. Agora, os livros 1 e 2, eles têm diferentes desdobramentos. O livro 1, ele traz uma série de recomendações prévias aos rituais, métodos de purificação, etc. Descrições do círculo mágico. Conjurações, que vão desde as mais corriqueiras até algumas que ele rotula como
conjuração fortíssima ou conjuração extremamente poderosa, sempre é numa escala ascendente, prometendo sempre uma efetividade cada vez maior e maior a cada conjuração. Esse livro 1 ele também cita bastante os espíritos, só que sem estabelecer uma hierarquia entre eles, como por exemplo o Grimorium Verum faz, mas sempre ali prescrevendo, ó, faz assim, faz assado, que eles, os espíritos, quem quer que sejam esses espíritos, aparecerão. E quase que eu esquecendo, tá? Antes de fechar o livro 1, que pra mim talvez seja a parte mais bonita do Grimorium, que são os pantáculos planetários, tá? Aqui eu vou exibir alguns. Essa parte artisticamente ela é muito rica, certo? Eles são exibidos ainda no livro 1, né, com a descrição daquilo que eles são capazes, tá? E para quem quer brisar em simbologia medieval, né, essa parte aí é prato cheio. Os desenhos, eles são fascinantes, né, para quem manja um pouco de cabala e astrologia. Alguns detalhes vão saltar aos olhos. Enfim, dava para falar horas, assim, dos pantáculos planetários, mas eu tô com receio de que o vídeo vai começar a ficar longo demais. Vocês estão vendo aqui na minha mão o 5º pantáculo da Lua, que eu confeccionei, consagrei, pintei ele sobre papiro, para uma operação ocorrida, acho que, não sei, agora não me escapa o ano. Eu vou deixar imagens aqui do lado, né, deve ter sido 2017, 18, por aí. Já o livro 2 descreve a parafernália, né, armas, hobbies, incensos, como confeccionar tudo, como consagrar, o que fazer, o que não fazer. Também é uma fatia muito rica da obra, né? Agora eu vou deixar aqui imagens dessa parte, né? Do livro 2. O Aaron Leitch, o autor do Secrets of the Magical Grimoires. Ótimo livro. Eu tenho algumas ressalvas em relação a algumas partes, mas eu acho ele legal como um introdutório desse mundo todo dos Grimórios. Ele chama atenção para o fato de que essa parte tem ajudado a retratar, claro que com fantasiosidade, né? E certa dose de exagero, né, procedimentos reais mágicos em filmes e séries. Quer dizer, magia real influenciando da cultura pop. E ele também pontua que esses protocolos da Chave de Salomão influenciaram a Wicca na parte de feitura e consagração de ferramental mágico, né, usado nas cerimônias lá da religião deles, né. Eu não entendo muito de Wicca, não sou da Wicca, mas tenho caríssimos amigos e amigas que fazem parte, né, e eles já me confirmaram isso, né. Por exemplo, é bem notório no Atami, que é o punhal cerimonial da Wicca, né, os símbolos que estão ali impressos no cabo, né, na empunhadura do Atami, né, são símbolos retirados da adaga cerimonial da Chave de Salomão. Só mais uma curiosidade, no filme de ficção científica O Passageiro do Futuro, dos anos 90 ali, né, não é muito conhecido, nem é lá essas coisas, pra falar a verdade, mas me marcou nessas madrugadas televisivas da infância, né, que a gente assiste TV escondido, quando já deveríamos estar dormindo porque tinha aula no dia seguinte, né? E aí nesse filme ele tem cenas de um experimento de incremento de inteligência, pelo qual um dos personagens lá passa. E aí eu sei lá por quê, mas a edição do filme achou uma boa ideia e enfiar um monte de sigilos e pantáculos passando em frames muito curtos, numa determinada sequência dramática lá acelerada, né, na reprodução, que retrata o experimento pelo qual esse personagem está passando. Aquela coisa meio em transe, né, com um maquinário em volta da cabeça dele. Eu vou deixar umas cenas aqui, e aí mais um indício do impacto, né, desse Grimório na cultura popular. E aí na 5ª posição, a chave menor, né, o Lemegeton, chave menor de Salomão. Agora tem uma palavrinha aí, né, menor, de chave menor. Ou seja, já trocamos de Grimório e de assunto, não confundo com o anterior. Olha só, antes de mais nada, a chave menor não é um Grimório único, todo juntinho não, tá? Pelo menos nem sempre foi. São 5 livros, né, beleza, o Picatrix tem 4, né? Só que diferente do Picatrix, onde tudo ali foi concebido desde o início para ser um volume só, diferente também da Chave de Salomão, que tem os livros 1 e 2, aliás, isso me lembra, em dada altura, a Chave de Salomão, né, sem o menor, né, passou a ser conhecida como chave maior, só a título de provavelmente distinguir desse aqui. Então a chave de Salomão, né, da qual a gente acabou de falar, como sendo constituída de uma introdução em 2 livros, né, mas que também nasceu tudo amarrado como uma coisa só, aqui não. Na chave menor, muito provável que cada um dos 5 livros constituísse um grimório em separado. Eram livros que não se supunha que devessem necessariamente conversar entre si, tampouco integrar, né, um único volume. Mas para adiantar o vídeo aqui, né, eu vou tratar tudo como se fosse uma coisa só, né, até porque passou a ser editado assim, né, e hoje você dificilmente vai numa livraria virtual, uma Amazon da vida e compra só um desses 5 livros, né, tudo vem junto sempre, então bora que bora. Chave menor, primeiro livro e o mais antigo, né, Ars Goetia. Olha, eu vou tentar não me aprofundar no que é ou no que seria Goécia, certo? De novo eu vou jogar pro meu Instagram, né, acessando lá você vai encontrar os vídeos com as suas devidas capinhas, né, os títulos estão nas capas e você vai procurar
por um que se chama Gramática Arcaica e Necromancia. Ali eu explico bacana o que seria Goécia como uma prática mágica grega, ou greco-persa, né? Diria até pré-PGM, né? Putz, a gente tem vislumbres de Goécia, cara, até na tragédia grega, né? Na tragédia de Ésquilo, né, em Os Persas, né, o livro de Ostanes e por aí vai. Oportunamente também eu vou tentar trazer esse vídeo pra cá, né, em versão estendida, né, até porque, sem querer fazer trocadilho, esse assunto é um buraco sem fundo. Então, muito grosso modo, Goécia, pelo menos como era entendida na antiguidade, né, é basicamente necromancia. E não significa uivo, tem um sentido muito mais de murmúrio, de cantilena, né, ladainha, um gemido fúnebre, um lamento. Aí já na Idade Média, né, Goécia vira outra coisa, né? Para efeito agora de adentrarmos ou readentrarmos, né, esse contexto grimórico, né, e principalmente o primeiro livro do Le Megeton. Então Goécia vira um sistema mágico evocativo de 72 demônios, lembrando que no Verum eram só 18, né, mais um pequeno punhado de outros demônios avulsos. Então, para efeito do surgimento desse primeiro livro, a coisa toda deriva de um texto intitulado Pseudomonarchia Daemonum, que por sua vez é um apêndice, né, de uma obra mais extensa intitulada De Prestigis Daemonum et Incantationibus ac Venificis, do Johann Weyer, né? Também conhecido como Wierus, de 1563. Aliás, o Weyer ele pertence a uma linhagem respeitável, né, de estudiosos do oculto, né? Antes dele vieram, a título de um instrutor do outro, né, o Tritêmios e o Agripa. Inicialmente, o Weyer, ele elenca, e nem estamos falando ainda do Ars Goetia, tá? Ele elenca 69 demônios, né, 69. Mas essa fonte representada por ele, né, esse apêndice do livro que ele escreveu, ela acaba sendo distorcida, né, por um certo TR, que ninguém sabe quem é, até hoje. Isso tudo, na verdade, está mapeado num determinado capítulo do Grimorium Verum, esse verdinho aqui do Jake Stratton Kent. Então, pelas obras desse intermediário, que fez um trabalho meio porco de tradução, isso chega ao Reginald Scott, né, o autor de Discoveries of the Witchcraft. Já saiu pela Madras, né, uma edição desse livro, eu pretendo até pegar, apesar de não gostar muito das coisas da Madras. E aí aqueles 69 demônios do Wierus, né, vão se tornar 79 nas mãos do Scott, e é essa referência, isto é, representada pelo Scott, que vai influenciar o surgimento da Goécia do Le Megeton ali pelos séculos 17 e 18, que é um manual altamente corrompido, tá? Desculpa se isso fere os sentimentos dos fãs desse grimório específico, né, mas ele é altamente distorcido, principalmente na constituição de suas hierarquias, né, onde finalmente o número de demônios cai para 72, que é um tantinho inadequado, porque se tivéssemos mantido 3 chefes como no Verum, mais 4 demônios, cada qual regendo um ponto cardeal, como largamente a gente encontra na tradição mágica ocidental, né, a gente recairia nos 79 do Scott, que já havia recebido um telefone sem fio meio defeituoso. Bom, além dessas hierarquias, né, também aqui na Goécia do Le Megeton que aparece o Triângulo da Manifestação, coisa que não acontecia na Chave de Salomão, né. Ao que parece, os espíritos apareciam ali de alguma maneira na borda do círculo, né. Tô falando da Chave de Salomão. E outro implemento interessante são os vasos de contenção, né? Onde os espíritos ficam de alguma maneira presos ali, né? Enfim, são adições interessantes ao framework goético também. Não que eu ache interessante prender espíritos, né? Eu acho que, na verdade, é tão mais produtivo você estabelecer uma relação sadia de benefício mútuo com eles do que essa coisa da truculência, de ameaçá-los e etc. Muito embora também, porque, como eu disse, eu tô relendo agora o Techniques of Greco-Egyptian Magic do Skinner e parece que isso é uma prática muito antiga e pré-cristã também. Enfim, são descobertas que a gente faz ao longo dos nossos estudos que criam meio que, vamos dizer assim, caminho sem saída nesse labirinto todo, né? Mas ao mesmo tempo o esforço de desvendar tudo isso e encontrar sua própria verdade em meio a esses percursos literários e também práticos e ritualísticos, né? É uma parte fascinante de se vivenciar a magia. Bom, o Ars Goetia, inegavelmente, ele foi e é muito influente, tanto na magia contemporânea como até mesmo também na cultura popular, né? O que não falta é banda de rock falando desse grimório. Então tem um peso, sim, né, na cultura ocultista brasileira e global, né, de um modo geral. E, sobretudo, teve uma influência muito forte e que se faz sentir até os dias de hoje nas ordens iniciáticas ali do final do século XIX e início do século XX, né? Porque o Matters, ainda dentro daquele contexto de Golden Dawn, ele se debruçou sobre Goécia, né? E o Crowley também, né? Ele incorporou o Ars Goetia em algum ponto ali do currículo de suas ordens telêmicas. É uma Goécia meio reconstruída na base da marretada, isso é verdade, né? Mas também,
qual grimório que não é, né? Mas naturalmente ela surte efeitos na prática mágica concreta, né? Então, enfim, quem sou eu para invalidar os usos que possam ser feitos desse material, né? Então é bem fácil de achar nas livrarias, inclusive, né? Então vale a pena conhecer mesmo a título de curiosidade, tá? O livro não vai morder você, não. Bom, agora vamos pro livro 2 do Le Megueton, Ars Theurgia Goetia, né? Esse Ars no começo de cada livro significa arte. Bom, teurgia é outro assunto bastante amplo, né? Ele não é uma antípoda necessariamente com relação à Goécia ou o que quer que seja de prática mágica que vai exortar demônios ou criaturas infernais, né? É outro rolê, não tentem entender como uma coisa diametralmente oposta à outra. Há quem diga até que elas se complementam, mas também aí já vou estar começando a digredir. Então, teurgia, de forma muito resumida, ela é a parte mágica, prática, né? Cerimonial mágica do neoplatonismo, né? Segundo a qual o aperfeiçoamento das virtudes do aspirante, esse aperfeiçoamento ele seria promovido pela presença manifesta dos deuses evocados em operação. Só que aqui no Le Megueton a gente não está falando de deuses, tá? A gente está falando de 31 espíritos, né? Denominados espíritos aéreos, inclusive sendo alguns até associados às mansões lunares, né? Mas nem todas elas são contempladas, né? Acho que são apenas 20. E assim, existe um entendimento. Não são deuses, né? E são 31 espíritos apenas, né? Bem menos que no Ars Goetia. Mas existe um entendimento de que esses espíritos, eles seriam anjos, né? Isso está baseado numa passagem meio obscura ali da esteganografia do Tritêmios, né? Já o Aaron Leach, ele gosta de associar esses espíritos às estrelas fixas. O Grimório ele é taxativo em categorizar esses espíritos como sendo bons e maus, né? Mas se a gente olhar com uma lupa ali a natureza deles, você vai ver que pelas descrições alguns são bons, né? E alguns são extremamente malignos. De modo que fica parecendo que seja mais o caso de que a neutralidade dessas entidades, ela emerja numa consideração mais geral, isto é, quando a gente engloba todos. E na verdade a organização aqui dos ofícios, né? Das hierarquias e conjurações, tudo aqui é meio, eu não vou dizer confuso, mas é um pouco esquisito, porque ao mesmo tempo que a gente está tratando com um número relativamente reduzido de entidades, né, quer dizer, 31 apenas, né, se a gente for comparar com 72 da Goécia, enfim. E ao mesmo tempo também que o texto declara de forma muito evidente que os ofícios desses espíritos, né, eles são o mesmo, ou seja, o que um espírito é capaz de fazer, o outro também é capaz de fazer, né? E a conjuração também é meio que igual para todo mundo, a gente, quer dizer, um templatezão onde só troca os nomes de quem está sendo evocado, né? Por outro lado, se a gente for considerar os outros espíritos associados a cada um dos 31 espíritos aéreos, a gente chega a uma quantidade absurda de grande em termos de espíritos disponíveis para que se opere. Eu vou te dar um número, 500 bilhões de espíritos associados, isso só na parte introdutória. Mas, paradoxalmente, só o espírito Caspiel, ele tem mais de 1 trilhão. Ainda tem o Amenadiel e o Demoriel, que cada um chegam à casa do quadrilhão de espíritos subordinados e por aí vai. É desnecessário dizer, mas eu vou dizer mesmo assim, é óbvio que o texto não dá o nome e o sigilo de todos. E é claro também que o grimorista chutou esse número altão assim, que é para impressionar o eventual leitor curioso. Pois é, não é um grimório assim exatamente muito popular não, mas ele tá ali no Le Megueton, né, a chave menor. E o ferramental também é basicamente o mesmo do Ars Goetia, da chave maior e etc. Livro 3, Ars Paulina. Eu simpatizo muito com esse aqui. É a arte paulina, magia angélica, tá? Bom, reza a lenda que ele teria sido entregue ao apóstolo Paulo, né? Quando lá em Corinto ele teria passado por uma experiência mística segundo a qual ele teria sido arrebatado, né, para o terceiro céu. Bom, terceiro céu, né? Também não sei de qual modelo de estratificação cosmológica eles puxaram essa hipótese lendária. Mas o lore é esse aí. Mas claro que não é nada disso, né? O Grimório é bastante moderno, né? Não mais antigo do que os séculos 17 e 18. A exemplo do Ars Goetia e do Ars Theurgia Goetia. Embora possa, de fato, né, trazer alguns resquícios de uma filosofia esotérica anterior a isso. Bom, o Ars Paulina tem 2 partes. A primeira trata dos anjos das horas. Ou seja, a depender da hora do dia ou da noite, né? Haveria um anjo regendo aquela hora, né? Claro que isso tem relação com as horas planetárias, que é uma coisa que remonta aos PGM, quer dizer, é uma forma grega, né, de organizar o tempo mágico desde sempre. Claro que com base nisso, também a partir das instruções trazidas no próprio texto, o operador estaria apto a construir talismãs astrológicos. E exemplo de tantos outros grimórios, né, também há espíritos subordinados a cada entidade angélica, lei discriminada, né, e as conjurações também são tipo as mesmas, né, a gente só vai trocar o nome da inteligência angélica evocada. Bom, e ainda na primeira parte do Paulino é descrita a chamada mesa de prática, tá?
tá? Eu vou deixar aqui alguns exemplares que eu achei no Google Images e estão disponíveis para aquisição na Etsy, né? É um hexagrama no centro e ao redor são dispostos os 6 selos planetários, tá? Se eu não estou enganado, e na utilização desse implemento, a conjuração é feita da seguinte maneira: você posiciona o selo da entidade que vai ser invocada sobre o caractere planetário correlato ao planeta regente da primeira hora do dia, tá? Mas em vez da sequência ser a das horas planetárias segundo a ordem caldaica, a qual uma cultura ocultista em geral está mais acostumada, aqui não. No Paulina, a sequência começa, desde a primeira hora do dia, quando o sol nasce, beleza, é assim também no senso comum mágico operativo, né? Mas aquela primeira hora como sendo a hora do planeta que rege o signo solar vigente, e não o planeta referente ao dia da semana. Por exemplo, toda segunda é o dia da lua, então a primeira horinha da segunda, vai lá, de 5h30 da matina até as 6h30, é uma hora da lua, e o resto segue pela ordem caldaica. No Paulino, isso só vale para a concepção dos selos das entidades, né? Agora, na hora de repousar o selo sobre a mesa prática, né? Mesmo sendo um selo de qualquer outro planeta, se o teu ritual é hoje, quando o signo dos nativos de hoje é Libra, e sendo Libra regida por Vênus, né? Então a gente coloca o selo sobre o caractere de Vênus, independente de qual seja o planeta dele ou a hora do ritual, né? Quem opera com Ars Paulina me corrija se eu estiver falando besteira. E outra coisa curiosa, né, percebida pelo Aaron Leach, é que a mesa prática do Paulina, ela remete instantaneamente ao hexagrama da Golden Dawn, com a diferença que a disposição dos planetas, no caso do hexagrama da Golden Dawn, a coisa obedece à disposição das Sefirot na Árvore das Vidas. Já a segunda parte ela é mais zodiacal, tá? E trata do famoso anjo da natividade, quer dizer, a entidade angélica específica do grau do ascendente do momento do nascimento de uma pessoa. Existe uma conjuração específica para trabalhar com esse ser, né? Segundo o Ars Paulina. Na verdade, o Grimório traz instruções gerais específicas para isso, incluindo o talismã. E o mais curioso é que, conceitualmente, pelo menos segundo o Grimório, este anjo da natividade, ele seria equivalente ao sagrado anjo guardião da pessoa. Bom, aí o quanto isso tem a ver com o SAG, como ele vem sendo tratado doutrinariamente, né, pelas modernas ordens ocultistas, aí fica aberto para debate, eu nem vou entrar nisso aqui. Agora, mas é muito interessante, né? O Ars Paulina, ele promete que, a depender do anjo, né, uma porção de coisas podem ser ditas a respeito do nativo a partir da inteligência angélica que está ali pertinente ao seu grau de ascendente, né, natal. Ou seja, carreira, saúde, realizações, trabalho, amor, etc. O quarto livro da chave menor chama-se Almadel. Nunca trabalhei com ele, eu acho muito bonito. Pretendo pôr em prática um dia. É uma coisa que vai dar um trabalhinho, eu já sei de antemão, mas enfim, eu curto o desafio, quem sabe um dia vai. Na verdade, Almadel é o nome do aparato que vai ser construído pelo operador, tá? Quer dizer, ele precisa fazer um Almadel. Tá, mas o que é um Almadel? É um quadrado do tamanho de uma mesa bem pequena, talvez aí vamos supor do tamanho de um tabuleiro de jogo de dados, um tabuleiro de xadrez, quem sabe, de tamanho médio, só que o artefato é todo de cera. E aí tem todo um simbolismo que também precisa estar gravado nele, né? Que no caso seria um hexagrama, dentro do hexagrama um pequeno triângulo de manifestação, os nomes divinos ao redor. Aí uma vez isso pronto, você pega alguma cera residual, daquela mesma utilizada para fazer a mesinha. Gente, a mesinha sem os pés, tá? É só o quadrado mesmo. E aí com a cera que sobrou você inclui 4 pavios, né? Que na verdade serão 4 velas. E aí essas velas vão ter que ter uma protuberância que a gente vai chamar de pé. Os 4 pés, eles têm que estar voltados para o centro do conjunto, porque sobre eles vai descansar o almadel. Claro que as velas, com esse pezinho no meio e tudo, elas vão ser postas, devem ser postas sobre castiçais, né? A ideia é realmente ganhar altura, porque embaixo do almadel vai ser posicionado o incensário, e ele nem pode ficar tão próximo do almadel, né? Por causa do calor, né? Senão derreteria tudo. Mas também não pode ser tão longe também, porque precisa escapar alguma fumaça por dentro dos furos. Esses furos eu não falei, eles precisam ser feitos em cada cantinho extremo, né? De cada corner do almadel. Então a fumaça, ela entra um pouco por ali também. Sobre o almadel vai repousar um talismã de ouro ou de prata, e aí o espírito se manifestará no centro ali do arranjo. Claro, mediante as devidas conjurações também prescritas no Grimório, né? E vale dizer, aqui a gente também tá falando de inteligências angélicas. É curioso isso, porque os seres dos 2 primeiros livros do Lemegeton são mais quitônicos, e aqui a gente tá tratando, digo aqui, do Paulina pra cá, né? Incluindo agora o Almadel, a gente tá tratando de seres celestiais. Só que assim, não é só um Almadel, você vai ter que fazer 4, né? Cada qual com sua cor específica e prescrita no Grimório, porque o texto apela para essa simbólica quaternária, né, a advinda dos pontos cardeais, e que no caso é como se eles empilhassem tudo, né, o que reflete, por exemplo, os 4 mundos da Cabala, né, Asiai, Yetzirah, Briah e Atzilut. No caso aqui, o termo é altitude, né, um termo que está sempre sendo dito no Grimório. As 4 altitudes, o quaternário das 4 altitudes, ele fica trazendo esse sentido de estratificação celestial. E, inclusive, é possível você encontrar semelhanças desse aparato do Almadel com o aparato enoquiano entregue
criar o John Dee e o Edward Kelly, né? Do qual a gente vai falar no próximo vídeo, né? Quando formos tratar de magia enoquiana. E pra fechar, o Ars Nova, o quinto grimório da chave menor. Eu não pronuncio, eu sou muito... A minha esposa, ela é latinista, né? Estuda latim, é tradutora e tudo. Eu acabo sendo influenciado por ela nas pronúncias, né? Então, o G eu não pronuncio, sei lá, o El Legis, né? Eu pronuncio o El Legis. E o próprio V, né? Costuma incorporar o som de U. Talvez algumas pessoas possam estranhar, então eu tô fazendo esse esclarecimento agora. Mas não é porque eu ache, sei lá, que uma coisa seja mais correta, nem tô impondo nada, não. É só porque eu me acostumei, é só por isso mesmo, né? Óbvio que ninguém sabe como os latinos, os falantes da língua latina originalmente falavam, então a gente tem o latim reconstituído, o latim litúrgico, que é mais puxado pro italiano, etc. Mas enfim, não me achem uma pessoa arrogante por causa disso. Então, Ars Nova, Arte Nova. Não tem muito o que falar aqui, é um conjunto de orações que vão auxiliar no estabelecimento do espaço sagrado e algumas ferramentas da Goécia lá no começo do Lemegeton. Como se fosse um grande adendo, né? No melhor estilo, putz, eu esqueci isso lá no começo, tô pondo agora. Não confundir com o Ars Notaria. A gente vai falar do Notaria só no próximo vídeo, que é a arte notarial, né? A diferença é que o Ars Notaria, ele é composto de 3 livros, né? E o último se chama Ars Nova. E na real, o Ars Nova, que fecha como quinta parte da chave menor, ele é baseado no Ars Nova do Ars Notaria. Desculpa, não sei se ficou muito confuso. É o caso de livros homônimos, né? Aqui a gente tá falando do Ars Nova do Lemegeton, mas tem um Ars Nova no Ars Notaria. Gente, eu paro por aqui hoje, tá? Essa é a primeira parte de um voo panorâmico sobre os Grimórios. Vai ter uma segunda parte, onde a gente vai falar do Ars Notaria, do Heptameron, do Abramelin, do Arbatel, do Liber Iuratus, da magia enoquiana do Dee, do Kelly, do Armadel e do Gran Grimoire. A gente ainda vai pincelar um pouco ali o Agrippa e o Magus do Barrett. E é isso, espero que vocês tenham gostado. O canal tá sendo retomado aos poucos, né? Eu sou o Ayrton, também conhecido como Ahab. Minhas outras redes sociais estão aqui embaixo, tá? Instagram, TikTok, também o Spotify das minhas duas bandas, né? O Plastic Noir e o Wises in Crisis. E a gente se vê na parte 2 dessa série. Valeu!